Fala rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento vou estar comentando com vocês, galera, sobre a eliminação da seleção brasileira na Copa. Infelizmente o Brasil caiu. Confesso a vocês que ainda não estou 100% com essa queda do Brasil. Estava com uma expectativa muito grande para a seleção nessa competição. Eu acreditava sim no Hexa, como eu comentei com vocês aqui a cada resenha, como vocês viram nas minhas postagens em todas as redes sociais possíveis. Acreditei, confiei, torci, mas o Brasil caiu, sabe? Um resultado em si a gente pode dizer um pouco injusto, não vou dizer tão injusto em si, mas eu olho pelo lado injusto, porque o Brasil não foi tão pressionado pela Croácia, o Brasil não sofreu tanto durante o jogo, inclusive fez 1-0, tinha a vantagem no placar, poucos minutos para acabar a partida e sofreu o gol ali, quase chegando nos acréscimos da prorrogação. O Brasil vacilou pra caraca na parte final do jogo e eu tenho algumas considerações bem importantes sobre essa eliminação do Brasil, o fim do sonho do Hexa. Tenho algumas considerações bem bacanas sobre essa partida em si, esse resultado final, essa eliminação. Infelizmente não deu bom para o Brasil e acredito que tem muita coisa para ser comentada. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto, vou estar te convidando a se inscrever no canal, ativar notificações, muito importante, sua colaboração, sua moral. Preciso muito da sua ajuda aqui para fortalecer essa correria, esse trabalho. Eu tenho uma meta para bater 1000 inscritos aqui no canal, minha primeira meta no canal, então faça inscrição, ajuda todo esse projeto, dá uma olhada também nas playlists onde tem separado os principais assuntos. Eu vou deixar o lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar para geral. Rapaziada, vocês podem estar até percebendo um pouco diferente em si, porque essa eliminação do Brasil do jeito que foi, confesso a vocês que eu perdi um pouco o ânimo para esse restante final de Copa do Mundo. Claro que eu vou parar para acompanhar os jogos, vou trazer para vocês aqui a resenha das partidas, algumas curiosidades, que eu achar diferente, eu vou comentar com vocês aqui, mas para mim foi uma Copa diferente, sabe? Uma Copa que eu voltei a torcer para valer pela seleção, a abraçar o Brasil numa Copa do Mundo, coisa que eu não estava fazendo nos outros anos. Esse ano eu fiz. Infelizmente, o Brasil caiu, sabe? Eu acredito que tem muito para se lamentar nessa eliminação, porque mais uma vez o Brasil foi eliminado, digamos que sem ser tão pressionado. O Brasil não foi eliminado porque ele foi dominado pelo adversário, porque o Brasil simplesmente sofreu contra o adversário. Pelo contrário, o Brasil esteve bem durante o jogo, o Brasil teve chances. O resultado final em si, quando a gente olha para essa eliminação para a Croácia do jeito que foi, lembra muito como foi contra a Bélgica. O Brasil em si fez o segundo tempo contra a Bélgica excelente na estatística geral do jogo. O Brasil finalizou muito mais vezes que a Bélgica. O segundo tempo, então, nem se fala. E o Courtois naquela época, naquele jogo específico, salvou. O Courtois fez defesas absurdas naquela partida, do Brasil saiu derrotado de campo. Hoje o Brasil simplesmente sofreu empate na única finalização no gol da Croácia, sabe? Uma bola desviada, sabe? Então, é uma queda em si muito cruel pelo jeito que aconteceu. O Brasil, digamos que foi muito ruim o Brasil cair desse jeito, ainda mais você sofreu um gol praticamente na única finalização do teu adversário no jogo. E o único chute que foi no gol em si, desviado em si, caraca, é muito azar, na verdade, sabe? Mas tem outras considerações sobre a partida, porque o Brasil vacilou, se a gente for olhar em si no jogo, principalmente na reta final. Caraca, a imagem que tá rodando na internet, o Brasil com 7 jogadores no ataque, faltando 5 minutos para acabar a partida, não dá, sabe? Eu queria entender o que os jogadores pensaram ali naquele momento, relacionado a se lançar o ataque com um resultado a seu favor, com uma vantagem no placar. Quem tinha que estar todo no ataque, todo exposto, era a Croácia, não o Brasil ali, sabe? Então, muito injusto em si compreender e ter que aceitar mais uma derrota do jeito que foi, sabe? Porque o Brasil sofreu empate na prorrogação, minutos finais para acabar o jogo, e aí como é que chega com o psicológico para a disputa de pênalti? Então, ali foi tudo por água abaixo, aquele gol ali no final da prorrogação, praticamente nos minutos finais da partida, assim, da disputa. Então, tem muito se lamentar esse acontecimento. Eu acredito que faltou muita malícia para os jogadores e malandragem do Brasil, porque nessa reta final, ali não era mais para ter partida, ali era para entrar a catimba,
o jeito de jogar, a malandragem, todas essas coisas, tinha que colocar aquilo ali em campo, porque o Brasil tinha uma vantagem a seu favor. Então, aquele lance do Fred, eu até comentei com amigos, que eu assisti o jogo com amigos, com parceiros, reunido com galera do bem e tudo mais, tava com a galera do lado, todo mundo falou a mesma coisa, eu concordei, falei, cara, quando o Fred sofreu o carrinho no início do lance, era pro Fred já valorizar ali, cair ali, rolar no chão, ficar ali sem parar, o juiz ia parar o jogo, ia parar por alguns minutos, e o Brasil ia ter esfriado a partida no momento final, sabe? Mas aí o Fred levantou, como se fosse nada normal, o lance seguiu, e aí veio o ataque da Croácia, no lance em si, o Casemiro não pode fazer a falta, porque já tem o cartão amarelo, se fizesse talvez levaria outro, aí o Modric acha o Perisic vem carregando, ninguém para o Perisic, ninguém faz a falta, ele rola para o atacante, o cara bate, a bola desvia na zaga e vai pro gol, né? Então, é muito cruel esse o jeito que aconteceu esse empate. A gente for olhar no geral da partida, um vacilo, o Brasil mais uma vez cair numa Copa do Mundo, por esse enredo em si, malícia dos jogadores, malandragem, faltou muito isso. O Brasil parece que não é um time experiente para esses momentos decisivos de Copa do Mundo, que tem que ter jogadores cascudos para saber o que tem que fazer durante o jogo. Agora é hora da cera, agora é hora da catimba, agora é hora de cair no chão, agora não pode mais ter jogo. Faltou muito isso hoje, de verdade, sabe? E aí vem a disputa de pênalti. Para mim, na disputa de pênalti, não dá para, digamos que, massacrar um ou outro jogador. A minha lamentação em si é o Rodrigo ter começado batendo as cobranças, porque depois do empate que o Brasil sofreu nos minutos finais, você com um time com tantos jovens ali em campo ainda tinha o Rodrigo, tinha o Anthony, tinha o Pedro, tinha muito moleque novo ali em campo. Então, eu acredito que para as circunstâncias da partida, o que está acontecendo ali no jogo, o Brasil tinha sofrido empate nos instantes finais da disputa, era para ter um jogador experiente para começar a cobrança de pênalti. Talvez o Neymar. O Neymar geralmente é o último a bater para fechar e todas essas coisas, sempre foi assim, mas eu acredito que a circunstância era para o Neymar abrir a cobrança, sabe? Ia começar gerando confiança para os moleques que iam bater depois, sabe? Porque o Rodrigo abriu a cobrança, perdeu, não vou massacrar o Rodrigo aqui, não só o Rodrigo, mas nenhum outro jogador, porque o Rodrigo no Real Madrid, quando não está o Modric, quando não está o Benzema, muitas vezes é ele que bate o pênalti, ele bate bem. Pode pegar o aproveitamento do Rodrigo no Real Madrid, vai perceber que a maioria das cobranças que ele tem feito no Real, ele tem feito os gols, tem convertido. Hoje na disputa de pênaltis eu acho que pesou muito. Uma Copa do Mundo, uma disputa de pênaltis, um jogo decisivo. A Copa é totalmente diferente de um Real Madrid, de uma disputa de clube, do que de uma Champions League. Não tem comparação. Então eu acredito que pro Rodrigo pesou muito essa parte, sabe? Mas não vale nenhum massacre, nenhuma condenação pro moleque, porque foi lá, bateu, errou, sabe? Eu acredito que poderia ter tido uma alteração nas cobranças, na alternativas em si, de quem ia bater primeiro, quem ia bater por último, sabe? O Neymar tinha que ter começado batendo, de verdade, sabe? E relacionado ao Tite, escolhas, todas essas coisas no jogo, eu acredito que o Tite nessa Copa do Mundo, Brasil saindo mais uma vez do jeito que foi, mesmo o Brasil saindo com praticamente sofrendo poucos gols na Copa, tendo poucas derrotas, tendo retrospecto a seu favor, o Tite tem alguns questionamentos. No jogo em si, eu acredito que ali, em certos momentos, ele poderia ter colocado o Everton Ribeiro ou Bruno Guimarães, eu até perdi em certo momento do jogo, ali tirar o Paquetá e botar um meia, digamos, com mais características de construtor de jogadas em si. Então acredito que o Everton Ribeiro se encaixaria, porque em muitos momentos do jogo, antes mesmo do Brasil construir o gol em si, o placar, 1-0, o Brasil sofreu para criar a oportunidade, não tinha tanta criação no meio de campo. Então poderia botar um cara que tem característica de armador, de meia, com o Everton Ribeiro, ou talvez o Bruno Guimarães em outro momento, o Brasil tentar fazer um gol com elemento surpresa no campo de ataque, todas essas coisas. Poderia também, numa boa. Acredito que o Paquetá não fez uma partida 100% em comparação a outras que ele fez na Copa do Mundo. Então, Tite em si, chega um decorrer da partida, ele coloca o Fred, e ali eu até entendo ele colocar o Fred, porque eu falo, caraca, vamos segurar o resultado, a gente tem 1-0 e todas essas coisas, tudo certo. E mesmo com o Fred, mesmo com um cara no meio com a maior característica, depois, digamos que do Casemiro e do Fabinho, quando ele coloca o cara, fala, caraca, colocou o Fred. Então o Tite está entendendo que ele tem que segurar o resultado, que o Brasil tem 1-0, é os minutos finais do jogo, tudo bem, tudo certo, eu escolheu o Fred. E mesmo assim o Brasil foi lá, tomou um gol, sabe? Então
são coisas bem difíceis de aceitar, da gente digerir, essa que é a verdade, relacionada a essa derrota, essa eliminação. Acho que desse jogo também ficou evidente o quanto que o Brasil tem muitos jogadores talentosos, muitos moleques bons de bola, que eu falei aqui para vocês tantas vezes na Copa do Mundo, mas também que eu pontuei muitas vezes, que não são jogadores ainda prontos, 100% preparados para uma seleção brasileira, para um protagonismo numa Copa do Mundo, sabe? Num jogo decisivo, num jogo mata-mata, num jogo apertado, igual foi hoje contra a Croácia, que todos os jogadores foram bem marcados, mais o Vinícius Júnior, destaque do país na Copa, a gente conseguiu ter uma noção dessas coisas, sabe? Então, é muito importante a gente ver por esse lado em si. O Vinícius Júnior, o Rafinha, o Antony, o Rodrigo, são jogadores que ainda vão evoluir muito no futebol, principalmente o Vinícius Júnior, sabe? O Vinícius Júnior ainda tem muito a evoluir contra a tomada de decisão, as conclusões, a parte final. O Rafinha também nem se fala, fez uma boa Copa do Mundo, terminou sem gols, mas são jogadores que ainda vão evoluir. Então não dá pra gente achar que esses caras vão assumir um protagonismo na seleção brasileira. Chega um certo momento, uma fase decisiva, que aí vai fazer a diferença você ter um craque no time, como o Neymar. O Neymar hoje não estando 100%, não é aquele Neymar explosivo, aquele Neymar espetacular de outras temporadas, mas chegou um certo momento do jogo, que o jogo ali, o Brasil estava apertado na partida, o gol não saía, ele pegou a bola ali, driblou o goleiro e fez o gol. É o craque do time, é o 10 do time, sabe? Esse cara tem bagagem, esse cara tem uma responsabilidade muito grande sobre as costas e aparece nesses momentos. Esses moleques são bons, são talentosos, são feras, são crias, como eu falo com vocês aqui por muitas vezes, mas ainda vão evoluir muito, essa que é a verdade. Então, o Tite nisso tudo, na Copa do Mundo, ele tem muitos questionamentos quanto ao trabalho dele, sabe? Eu acredito que faltou mais do Brasil na parte dos jogadores, mais movimentação, a parte dos laterais também. O Brasil chegou um certo momento da Copa que não tinha lateral, muito pela escolha do Tite. Então o Tite foi para esse jogo praticamente com laterais improvisados, isso conta muito. Chegou um certo momento ali no jogo que eu também achei que poderia colocar o Daniel Alves, por causa da construção. Eu vi que o Brasil construiu muito no jogo, com o Militão na lateral e com o Danilo, os dois. Então, você colocando lateral com mais visão, o Daniel, querendo ou não, um cara que enxerga mais o jogo, que pinga mais bola na área, que sabe ver a disputa em si, poderia dar certo, sabe? Com o Daniel Alves no segundo tempo, no decorrer da partida, precisando de um criador em si, acredito que o Daniel Alves poderia agregar muitas coisas boas para a seleção brasileira. Então, uma eliminação muito triste, muito cruel. Eu já chorei pra caraca em si, pós-jogo, virei pro lado, tava com amigos, vi a cena dos jogadores chorando e sofri muito, porque é muito triste a gente ver o Brasil mais uma vez cair numa Copa do Mundo. No detalhe, não é aquele jogo que o Brasil foi dominado, que o Brasil foi amassado, que o Brasil simplesmente não conseguiu jogar bola. Pelo contrário, o Brasil mais uma vez eliminado, sem merecer tanta eliminação, sabe? Muito pra esse lado. A única finalização da Croácia no jogo foi essa do gol, sendo que a finalização foi uma bola desviada. A bola não foi nem uma bola certeira no gol, a bola desviou e foi pro gol. Então, muito cruel, muito triste, cara. O Brasil mais uma vez caindo numa Copa do Mundo nesse cenário, nesse mesmo jeito em si. Muito triste a gente ver o Brasil fora de uma Copa do Mundo por detalhes assim que faz a diferença. Mas para mim faltou muita malícia e muita malandragem do jogador brasileiro nesse jogo específico. Que era a parte final ali, o que aconteceu nos últimos minutos, antes da disputa de pênalti, é algo inaceitável. Eu vou deixar para vocês aqui, só para não ficar nas minhas palavras, algumas estatísticas do jogo para vocês terem noção do que eu estou falando. O Brasil finalizou 11 vezes no gol, a Croácia uma vez no gol. O Brasil teve 4 grandes chances. O Neymar, que foi decisivo, Neymar determinante para o Brasil fazer o gol, fazer 1-0, o gol importante, o craque do time apareceu, chamou o jogo para ele. O Neymar igualou a marca do Pelé como o maior artilheiro da seleção brasileira. Então são 124 jogos, 77 gols, 55 assistências. Então, Neymar grandioso, espetacular, mesmo com não estando 100%, a gente percebe o jeito dele jogar, ele em campo, ele foi muito bem, foi determinante. E só pra gente não deixar de comentar da Croácia, essa Croácia também, caraca, que seleção enjoada, porque a Croácia, só para vocês terem uma noção, a Croácia disputou prorrogações em 5 dos 6 jogos mata-mata nas últimas 2 edições da Copa. E ela passou todas as vezes que disputou. Vocês têm noção disso? Cara, muito louco, muito difícil explicar isso aqui, essa Croácia. Praticamente todas as prorrogações que eles tiveram
de 2018 a 2022, até então eles passarem todas. Eu ainda postei um vídeo no meu WhatsApp de madrugada, um vídeo que eu encontrei no TikTok, que eu falei, caraca, o Brasil tem que quebrar esse negócio de que não passa das quartas de final em Copa do Mundo, não passa, o Brasil é eliminado, tem que quebrar isso hoje. E o Brasil mais uma vez caiu nas quartas de final. Mas é uma derrota em si que eu acho que tem muita coisa para lamentar, porque é uma geração, um grupo de jogadores que podia ser campeão. A gente olhava para os jogadores, para o elenco em si, principalmente dos meias aos atacantes e também a zaga. A gente viu um time, um grupo de jogadores tão leve, tão divertido se divertindo jogando bola, todas essas coisas, que poderia conquistar o Hexa. Infelizmente não veio. Mas é isso, fica a torcida para 2026. Eu acredito que tem muitas coisas para se observar sobre a seleção. E é isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui, diz aí o que vocês acharam dessa resenha, o que vocês acharam dessa eliminação da seleção brasileira. Você também está magoado e triste por essa eliminação? Você acha que dava para o Brasil ir além, o Brasil passar de fase, o Brasil poderia ir adiante na Copa do Mundo? Deixe seu comentário aqui, que é muito importante, deixa a sua curtida aqui para fortalecer. Faz sua inscrição no canal, que é fundamental. E é isso, rapaziada. Tamo junto.